Era uma vez uma família que não morava tão longe de onde a gente morava. A família Darling. Eles tinham 3 crianças: Jean, Michelle e Wendy. Wendy contava à sua mãe que Peter Pan sempre estava em seu quarto tocando flauta. A mãe nunca acreditou que fosse verdade, apesar de notar que sempre haviam folhas no quarto, o que a confundia. Wendy dizia que as folhas caíam de Peter Pan. Uma noite, os seus pais saíram de casa e o deixaram sozinhos. E quando ficaram com muito sono, foram todos dormir. Peter Pan silenciosamente entrou no quarto e começou a olhar as folhas que havia deixado cair. E foi naquele momento que Wendy acordou. Peter Pan estava esperando por você. Ninguém acreditaria que você é real. Wendy entregou as folhas que ela estava escondendo para Peter. Ela realmente gostava dele. E então eles costuraram de volta as folhas em sua roupa. Wendy, quer que eu te conte uma história incrível de aventura? Eu não quero ouvir histórias de aventura. Eu quero viver uma. Naquele momento, Tinkerbell, amiga de Peter, entra pela janela. Mas é claro, eu sabia que você estaria aqui. Você vai viver uma aventura sem mim? Você sabe que não posso fazer nada sem estar com você. Wendy acordou seus irmãos. E quando avistaram Peter e Tinkerbell, ficaram muito confusos. E aí, preparada para voar? Tinkerbell espalhou seu pó de fada e eles foram flutuando no ar. E juntos deixaram a casa. Eles estavam indo para a Terra do Nunca. E depois de uma longa jornada, lá estavam eles na Terra do Nunca. As sereias, animais selvagens, índios, piratas e garotos perdidos estavam lá também. Entre todos eles, o mais perigoso era o Capitão Hook. Ele era o inimigo de Peter Pan. A razão disso é que em uma briga que tiveram, Peter cortou o braço de Hook e um crocodilo comeu. E junto com o braço, o crocodilo comeu também o relógio, motivo pelo qual o crocodilo está sempre fazendo tic-tac. Então era sempre possível saber quando o crocodilo estava por perto, pelo barulho. Olhando com seus binóculos no deck, Capitão Hook viu Peter e seus amigos o espionando no topo da colina. E imediatamente ordenou que disparassem os canhões. Era bem difícil para Peter e as crianças desviarem das balas dos canhões. Tinkerbell, leve os garotos para um lugar seguro, que eu cuidarei do Hook. Tinkerbell tinha ciúmes da Wendy. Ela queria que a Wendy ficasse longe de Peter. Então, com alguma desculpa, ela deixou Wendy na colina e levou Michelle e Jean para um lugar seguro na praia. Os garotos perdidos que viviam na ilha viram Wendy de longe e acharam que ela era uma inimiga. E a cercaram. Ao mesmo tempo, Peter Pan estava lutando com Hook. Mas avistando o crocodilo que pegou seu braço reaparecer, Hook correu de medo. Peter, então, quando estava voltando, viu Wendy deitada nas pedras e cercada, e ficou muito chateado. E os garotos perdidos ficaram muito chateados também, quando perceberam que a garota era amiga de Peter. Eu deixei os garotos em seus cuidados. E Tinkerbell estava muito arrependida, pois percebeu que fez algo errado. Me desculpa, Peter. Isso nunca vai acontecer novamente, eu prometo. Os garotos perdidos fizeram uma casa linda para Wendy e seus irmãos. E à noite,
todos eles dormiam debaixo das árvores, ouvindo o Andy contar histórias. E Peter sempre ficava vigiando a casa. Um dia, quando descansavam nas pedras, viram os piratas se aproximando. Os piratas pegaram a filha do índio-chefe como refém, mas Peter e os garotos foram salvar a garota. E houve uma grande batalha entre eles e os piratas. E no final, eles salvaram a filha e a levaram de volta ao índio. Depois daquele dia, os índios, Peter e os garotos perdidos ficaram muito amigos. O chefe ordenou que 2 dos seus melhores homens ficassem sob o comando de Peter para olhar os garotos. E é claro que Capitão Hook ficou furioso por isso. Um dia eu vou bater em você, Peter Pan, e você não será capaz de fugir. Uma noite, quando Andy começou a contar a história da sua família, Peter percebeu como ela e seus irmãos sentiam falta de casa. E disse a eles que, se quisessem, poderiam ir embora, mas que ele gostaria de ficar. Quando começaram a arrumar as malas para ir embora, foram atacados pelos piratas. Os piratas pegaram os garotos e depois fizeram armadilhas e capturaram os índios. E Peter estava dormindo, sem saber tudo o que havia acontecido. Hook viu ele dormindo, mas não conseguia abrir a porta e entrar na casa de Peter. Então, ele derramou o veneno da garrafa por debaixo da porta, fazendo com que Peter dormisse por horas. Peter dormiu o dia todo e acordou com Tinker Bell entrando em sua casa e contando o ocorrido. Então, os 2 saíram para resgatar os garotos. Quando eles chegaram na Happy Rock, o quartel dos piratas, viram que não tinha ninguém lá. Foi quando decidiram ir para o outro lado da rocha, mas ficaram chocados com o que viram. O Andy, Jean, Michel e os garotos perdidos estavam todos amarrados enquanto o Capitão Hook segurava as tochas. Diga suas últimas palavras! Foi quando o Andy começou a falar. Queridos amigos, minhas últimas palavras serão as palavras que a mãe de vocês diriam nesse momento se estivessem aqui. Não tenham medo e sejam corajosos para enfrentar a morte. Não tenham medo, o amor sempre vence. Sempre. Capitão Hook ficou furioso com as palavras de Andy. Então ele a colocou no bote e a amarrou. Nesse momento, Peter e Tinker Bell chegaram para salvá-los. Ao mesmo tempo, os índios e o chefe vieram ajudar. E Peter ficou muito feliz com isso, porque com a ajuda deles, os garotos foram resgatados. Agora, tinham que resgatar o Andy. Peter Pan e os garotos perdidos entraram no navio de Hook, onde haviam somente alguns piratas. Quando eles perceberam que perderiam a luta, saíram correndo. Não tem como se esconder, Hook! Se entregue! Peter e os garotos perdidos começaram a atacar Hook, empurrando-o para trás. E de repente, ele ouviu aquele barulho, o barulho que ele mais temia. E Hook, morrendo de medo, viu que o crocodilo só esperava ele cair na água. Socorro! Rapidamente, ele correu para o outro lado do bote, pulou na água e começou a nadar o mais rápido que pôde. Peter e os garotos começaram a rir. O navio do Hook passou a pertencer aos garotos perdidos e o capitão passou a ser Peter Pan. Tripulação a postos, Capitão Peter! Vamos velejar! Os garotos desataram as cordas e as velas explodiram com toda a força.
Tinkerbell, nos leve agora para a casa da família Darling. Os garotos estavam muito felizes em saber que Wendy, Jean e Michelle iam encontrar seus pais que tanto sentiam falta. E quando Tinkerbell espalhou o pó de fada, de repente, o navio começou a voar pelo céu. Wendy estava ansiosa para chegar em casa e contar a seus pais sobre Peter, Tinkerbell e a Terra do Nunca. Daquele dia em diante, a Terra do Nunca passou a ser a segunda casa e Peter, seu melhor amigo. Era uma vez uma pobre viúva que vivia com seu filho. Ele não trabalhava porque era um jovem muito preguiçoso. E por isso quase não tinham dinheiro. Mãe, tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Os dias se passavam e cada vez estavam mais pobres. E então tiveram que vender a única vaca que tinham, Milk White, pois não podiam mais alimentá-la. A mãe do João pediu para que ele fosse até a venda mais próxima para vender a vaca e conseguir alguns tostões. Dessa forma, eles teriam algum dinheiro para comprar comida. No seu caminho até a venda, João conheceu um senhor bem esquisito, que ao olhar a vaca, disse a ele: Olá, meu garoto. Se você me der essa vaca, eu lhe retribuirei com muitas coisas valiosas. João ficou muito feliz. O velho senhor pegou os 5 feijões do bolso. Feijões? Mas esses são feijões mágicos. João não conseguia acreditar no senhor, mas o velho insistiu. Meu jovem, você parece ser um bom e esperto garoto. Fique com esses feijões mágicos. Você não irá se arrepender. Confie em mim. O jovem então acreditou no velho e deu a ele a sua única vaca, que foi paga com 5 feijões. Feliz com a troca que tinha feito, João correu para casa. Mamãe, olha o que eu consegui! Vendo João correr tão animado, sua mãe pensou que ele havia vendido a vaca por um bom dinheiro. Foi então que o jovem lhe mostrou os feijões mágicos. Sua mãe ficou muito brava e jogou os feijões no jardim e deixou João de castigo no seu quarto. Você ficará aí dentro até que eu te deixe sair, sem o jantar. De manhã, João olhou pela janela e não pôde acreditar no que viu. O pé de feijão estava crescendo muito rápido. Não era uma árvore, nem uma flor gigante. Era um pé de feijão mágico. João pulou no pé de feijão de sua janela e, usando as folhas e as vinhas como um degrau de escada, ele foi escalando o pé. Depois de algum tempo, ele chegou a um lugar bem estranho, onde tudo era gigantesco. E viu um caminho cheio de flores, com uma casa enorme ao final. João chegou à casa e bateu na porta. A mulher gigante respondeu: Tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Eu tenho, mas você precisa ir embora antes do meu marido voltar. Ele adora o sabor de crianças. Jack ficou com muito medo, mas estava com tanta fome que sentou à mesa e começou a comer.
foi quando ouviu alguém do lado de fora cantando. Fê, fá, fô, fã, sinto o cheiro de criança, como crua ou assada, vou encher a minha pança. A mulher chamou João e disse: Se esconda dentro do forno. E João não pensou duas vezes. O gigante entrou na cozinha e começou a farejar. Estou sentindo cheiro de criança. Imagina, meu amor, você deve estar sentindo o cheiro da comida que eu fiz para os gatos. Depois que terminou o jantar, o gigante começou a contar suas moedas de ouro. E cansado de tanto contar, acabou adormecendo. João então saiu do forno, pegou o saco de moedas, jogou para baixo do pé de feijão e começou a descer. Pegou novamente o saco e correu para dentro de casa. Quando sua mãe viu as moedas de ouro, ela ficou muito feliz. Pois daquele dia em diante, eles não seriam mais pobres e não passariam mais fome. Mas, depois de algum tempo, todo o ouro acabou. Sem nenhuma outra opção, João escalou novamente o pé de feijão e foi para a casa dos gigantes. A mulher do gigante suspeitou do jovem. Da última vez que esteve aqui, perdemos um saco de ouro. Mas ainda tinha pena do garoto e o convidou para entrar. Pouco tempo depois, o gigante chegou. Fê, fá, fô, fã, sinto o cheiro de criança, como crua ou assada, vou encher a minha pança. Ouvindo a música do gigante, João se escondeu novamente no forno. Terminando o jantar, o gigante pediu à sua mulher que trouxesse a galinha. Assim que ela trouxe, ele pediu para a galinha que botasse um ovo. Para a surpresa de João, a galinha botou um ovo de ouro. E quando o gigante foi para o seu quarto descansar, João saiu do forno e roubou a galinha, jogando-a para baixo do pé de feijão. Agora, João e sua mãe estavam ricos novamente. Mas o tempo se passou e novamente João quis tentar a sorte. Começou a escalar o pé de feijão rumo à casa gigante. Ao entrar na casa, dessa vez ele não viu a mulher e decidiu se esconder dentro de uma grande panela. Algum tempo depois, o gigante chegou. Fê, fá, fô, fã. Sinto o cheiro de criança, como crua ou assada, vou encher a minha pança. E a mulher gigante não quis mais proteger o garoto. Se tem uma criança nessa casa, ela deve estar escondida dentro do forno. Mas dessa vez, João estava escondido dentro da panela. O gigante e sua mulher estavam decididos a encontrar o garoto. Mas apesar de procurarem em toda a casa, não conseguiam achar. Depois do jantar, o gigante colocou uma harpa de ouro na mesa e ordenou à mulher que a tocasse. Ouvindo as canções de ninar, o gigante caiu no sono. Naquele momento, o que João mais queria no mundo era ter aquela harpa para ele. E então, decidiu escalar a perna do gigante e pulou na mesa onde estava a harpa.
Mas algo inesperado aconteceu. A harpa gritou. João pulou da mesa com a harpa nas costas, acordando o gigante que foi correndo atrás dele. João começou a descer o pé de feijão o mais rápido possível, mas o gigante o seguia. Chegando em casa, gritou para sua mãe: Mãe, rápido, traga um machado! E os dois começaram a cortar o pé de feijão. Finalmente, o pé de feijão e também o gigante caíram no chão, fazendo um barulho enorme. Eles estavam a salvos do gigante. Não acredito! Estamos salvos! Eles estavam a salvo, sim, mas João ficou muito arrependido de todas as coisas que tinha feito. Ele quase perdeu a vida por causa de sua ganância. Então, ele prometeu à sua mãe que nunca mais iria roubar nada de ninguém e que seria um trabalhador honesto. Daquele dia em diante, eles nunca mais ficaram pobres novamente. Sim, eles ainda tinham a galinha dos ovos de ouro para ajudar, mas mesmo assim, João nunca mais parou de trabalhar. Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade, vivia um velho fabricante de brinquedos chamado Gepeto. Ele vendia brinquedos de madeira que ele mesmo fazia. A única coisa que o velho fabricante de brinquedos lamentava em sua vida era não ter um filho. Um dia, quando ele estava caminhando na floresta, ele encontrou um pedaço de madeira perfeito para o seu novo brinquedo. Vou fazer um belo boneco com ele, ele disse. Gepeto colocou o tronco em seus ombros e o levou para sua oficina. Ele colocou o tronco em sua mesa e começou a esculpir. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu uma voz vinda do tronco. Ah! Gepeto estava atordoado no começo, mas depois pensou que havia se enganado. Gepeto continuou esculpindo, mas então ele ouviu a mesma voz novamente. Ah! Estou ficando muito velho. Eu estou ouvindo vozes. Gepeto continuou a trabalhar. Primeiro, a cabeça do boneco saiu. Finalmente, seus braços. E em seguida, as pernas. Gepeto finalmente terminou o boneco. Ele colocou o boneco em uma cadeira e começou a varrer. Naquele momento, ele ouviu a voz. Olá! Gepeto olhou ao redor, atordoado, mas ele não podia ver ninguém além do boneco de madeira. Então, ele continuou o seu trabalho. Pouco tempo depois, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar no quarto. Quando viu, Gepeto se segurou para não desmaiar. Meu Deus, este boneco está vivo! É claro que não era uma criança real, mas com certeza riu, conversou e brincou como uma. Gepeto pegou o boneco nos braços. De agora em diante, o seu nome será Pinóquio, meu filho. Gepeto e Pinóquio começaram a ter momentos felizes juntos. E então chegou o momento de Pinóquio ir à escola, mas Gepeto não tinha dinheiro para matricular Pinóquio em uma escola. Por isso ele vendeu seu casaco e deu o dinheiro para Pinóquio. Pinóquio pegou o dinheiro e foi caminhando para a escola muito feliz, observando todas as lojas, pessoas e mercados no caminho. De repente, ele viu um tumulto. E para descobrir o que estava acontecendo, ele passou pelo meio da multidão. Quando ele conseguiu atravessar, o que viu foi uma tenda grande e colorida. Era uma tenda de circo.
O palhaço na frente da tenda estava chamando os clientes. Pinóquio estava curioso para ver o que havia dentro, mas o palhaço o impediu de entrar. Você não pode entrar se não pagar. Pinóquio pensou por um tempo e se lembrou do dinheiro que Gepeto lhe deu para a escola. Eu tenho dinheiro. Ele pegou o dinheiro do bolso e deu para o palhaço. Dentro da tenda era muito divertido. Ele viu uma apresentação de marionetes no palco. Ei, eles também são feitos de madeira. Subindo no palco, Pinóquio começou a dançar entre os bonecos. Mas os espectadores do show ficaram zangados com ele. O proprietário do circo, que estava em cima do palco segurando as cordas, ficou muito feliz em ver um boneco vivo. Um boneco sem cordas faria eu ganhar muito dinheiro. E assim que o show acabou, ele pegou Pinóquio e o prendeu em uma gaiola. Pinóquio ficou muito triste por não ter ouvido Gepeto e ido diretamente para a escola. Então ele começou a chorar. Vendo como Pinóquio se lamentava, uma fada apareceu ao lado dele. Você devia ter feito o que seu pai mandou, mas agora eu vejo que está ciente do seu erro. Agora você vai economizar e nunca mais vai cometer o mesmo erro outra vez. Pinóquio ficou muito feliz e enxugou suas lágrimas. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou para a escola agora? A fada lançou um feitiço e o dinheiro apareceu na mão do Pinóquio. Ei, e não perca esse dinheiro. Vá direto para a escola. A fada levou o Pinóquio para fora do circo. Cantando com alegria, Pinóquio estava em seu caminho para a escola mais uma vez. Lá, 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 lá. Vendo Pinóquio alegre e cantando, a raposa astuta e seu amigo, o gato, atravessaram o caminho de Pinóquio. E eles fizeram um plano para tirar o dinheiro de Pinóquio. Onde você está indo com tanta alegria, afinal? Eu vou pagar minha matrícula e ir à escola. Esse dinheiro não será suficiente. Se você fizer o que eu disser, vai ter muito mais dinheiro. O que você quer que eu faça? Você nos dá o dinheiro e nós vamos plantar no campo da magia. E você terá uma árvore de dinheiro. Aí você pode ir e pegar o dinheiro sempre que você precisar. Pinóquio, ingênuo, acreditava em tudo que a raposa falou e deu o seu dinheiro. Pegando o dinheiro, a raposa e o gato rapidamente fugiram. Sendo deixado sozinho, a fada apareceu ao lado de Pinóquio novamente. Por que você não está na escola? Você fez a matrícula com o dinheiro que eu lhe dei? Na verdade, a fada sabia que ele tinha dado dinheiro para a raposa. Então, ela avisou Pinóquio. Não minta para mim, senão eu vou puni-lo. Pinóquio não ouviu a fada e mentiu mesmo assim. Eu paguei a matrícula, mas deixei os papéis na escola. Assim que Pinóquio terminou a frase, seu nariz começou a crescer. Você está dizendo a verdade? Como ele disse mais mentiras, o nariz de Pinóquio continuava crescendo e crescendo. No final, ele não podia nem mexer a cabeça. Ei! Que isso? O que está acontecendo? Finalmente, ele percebeu seu erro e contou à fada tudo o que tinha acontecido. Vendo que Pinóquio tinha tomado o caminho certo, a fada trouxe seu nariz de volta ao normal. Eu estou perdoando você, porque você disse a verdade. Fazendo uma magia, ela trouxe de volta o dinheiro que a raposa tinha tomado. E ela mais uma vez o alertou para não perder mais o seu dinheiro. Segurando o dinheiro na mão e cantando, Pinóquio começou a andar de novo. Mas dessa vez ele enfrentava um outro tipo de perigo.
O dono do circo que tinha capturado ele estava bem ali, diante dos seus olhos. Porque ele tinha fugido, o dono do circo ficou muito brabo com Pinóquio. Ele queria puni-lo. Então ele jogou Pinóquio no mar. Quando Pinóquio caiu no mar, ele não afundou. Ele flutuou na água, porque ele era feito de madeira. Pinóquio achou muito legal e começou a nadar, movendo seus braços e pernas. Então algo aconteceu enquanto ele estava nadando para a costa. Ei, o que está acontecendo? Onde estou? Pinóquio estava em um lugar escuro. Ele olhou ao redor, mas não podia ver uma saída. Na verdade, Pinóquio foi engolido por um peixe enorme e agora ele estava bem no meio do seu estômago. Enquanto isso, Gepeto estava preocupado com Pinóquio e ele saiu para procurá-lo. Pinóquio! Pinóquio! Finalmente tinha chegado ao lugar onde Pinóquio foi jogado no mar. Ele falou com os pescadores se eles tinham visto seu filho. Um dos pescadores lembrou do menino que Gepeto estava falando e ele lhe disse que Pinóquio caiu no mar. Gepeto perguntou se o pescador poderia ajudá-lo. Sabendo que Gepeto era uma boa pessoa, o pescador não podia se recusar a ajudar. Então ele emprestou um pequeno barco para salvar Pinóquio. Gepeto entrou no barco e navegou para o mar. Depois de um tempo, de repente, uma grande tempestade começou. O pequeno barco não suportou as grandes ondas e afundou. E Gepeto encontrou-se no meio do mar. Gepeto era velho e também não sabia nadar. Então ele começou a se afundar na água. Naquele momento, o peixe gigante que tinha engolido Pinóquio também engoliu Gepeto. Gepeto deslizou pela garganta do peixe e foi direto para seu estômago. Ele ouviu uma criança chorando. Ele, é claro, reconheceu a voz imediatamente. Pinóquio, meu filho, finalmente encontrei você. Eu estava tão preocupado. Ao ouvir a voz de seu pai, Pinóquio, chorando, abraçou Gepeto. Eu sinto muito, eu não te ouvi, papai, me perdoa. Eu sempre vou fazer o que você mandar. Vendo que desta vez Pinóquio ficou muito triste, a fada decidiu resgatá-los. Ela tirou Gepeto e Pinóquio das entranhas do peixe e levou-os para a beira do mar. Pinóquio tornou-se um menino muito inteligente. Depois daquele dia, sempre ouvia o seu pai. Ia para a escola todos os dias e depois da escola ele corria para casa para ajudar seu pai em sua oficina. A fada viu o bom menino que Pinóquio se tornou e decidiu dar-lhe um prêmio. Uma noite, quando Pinóquio foi dormir, ela veio ao lado de sua cama e lançou um feitiço sobre ele. Na manhã seguinte, Pinóquio acordou para se preparar para a escola, como sempre. Mas, ao levantar, ele percebeu que algo estava diferente. Primeiro, ele olhou para suas mãos. E em seguida, para o seu corpo, ele ficou chocado. Ele não era mais de madeira. Ele tinha um corpo de um menino normal. Ele pulou de sua cama e correu até seu pai. Papai, papai, olha para mim! Vendo Pinóquio como um menino de verdade, Gepeto ficou muito feliz. Finalmente, eu tenho um filho de verdade. Pai e filho se abraçaram com lágrimas de alegria. Pinóquio nunca mais mentiu e seu nariz sempre continuou onde estava. Era uma vez um papai lobo que foi para a selva caçar. Enquanto caminhava, de repente ouviu um barulho. Olhou para um lado, olhou para outro e logo avistou um lindo bebê.
filhote humano, disse o lobo surpreso. E então decidiu levar o bebê para sua casa longe dos perigos da selva. Olhando de longe, Sher Khan, o tigre que havia sequestrado o bebê, ficou enfurecido por perder o garoto e iria fazer de tudo para tê-lo de volta. Enquanto isso, Mamãe Lobo e seus filhotes estavam muito felizes com a chegada do bebê. Você se chamará Mowgli, disse a Mamãe Lobo. Daquele dia em diante, Mowgli começou a fazer parte da família e todos o amavam muito e cuidavam muito bem dele. E logo começou a fazer amizade com todos os animais e com eles brincava e descobria cada pedacinho da selva. Durante todo esse tempo, Sher Khan, o tigre, só estava esperando o momento certo para roubar Mowgli da família Lobo. Um dia, o sábio lobo Akela, o urso Balu e a pantera Bagheera se encontraram e começaram a conversar sobre o pequeno Mowgli. Mowgli é muito inteligente. Vai aprender a viver na selva como um de nós. Balu e Bagheera, vocês irão cuidar dele e ensiná-lo todas as regras, disse Akela. Os anos se passavam e Mowgli aprendia muito com Balu. Aprendeu a colher nozes, mel e a subir nas árvores. E era um aluno muito dedicado. Cada dia escalava uma árvore mais alta e logo começou a se alimentar sozinho. Balu também o ensinou a falar a língua da selva, para se comunicar com todos os animais. Mowgli era um ótimo corredor e também um ótimo nadador. E Bagheera o ensinou sobre as armadilhas dos humanos e como fazer para não ser pego por elas. Um dia, um filhote de lobo caiu em uma dessas armadilhas. Shere Khan, animado, logo foi atrás do lobinho para fazer dele o seu almoço. Mas Mowgli foi mais rápido e salvou o filhote do perigo. E o tigre, mais uma vez, não conseguiu o que queria. Balu também ensinou a Mowgli a usar as palavras mágicas. Elas eram usadas em momentos de perigo. E então, rapidamente, o menino aprendeu a se defender sozinho dos perigos da selva. Percebendo que não seria tarefa fácil pegar Mowgli, Shere Khan, o tigre, foi pedir ajuda aos Banderlogs, os animais mais perigosos da selva. Se Mowgli nos ensinar tudo o que sabe, nós seremos os animais mais poderosos da selva. Um dia, aproveitando que Mowgli estava distraído construindo uma cabana, os Banderlogs decidiram o sequestrar. E tão logo o sol se pôs, os dois macacos pegaram Mowgli, que foi levado para a parte mais escondida da selva. E agora, ele estava ali sozinho, no meio dos bandidos mais perigosos. A única forma de escapar dali seria pedindo ajuda para Balu e Bagheera. Mas como ele faria isso? Foi quando ele avistou o abutre Til, voando no céu, e pronunciou as palavras mágicas ensinadas por Balu. Você e eu somos um só. E o abutre, ao ouvir tais palavras, viu que alguém estava em perigo. Eu sou Mowgli, o menino lobo. Poderia avisar os meus amigos que eu estou em apuros? Claro que sim, Mowgli, respondeu o abutre. E rapidamente ele voou em busca de Balu e Bagheera. Os Banderlogs então levaram Mowgli para a cidade dos macacos, um território super escondido que antes pertencia aos humanos. E por mais que Mowgli tentasse fugir, os Banderlogs sempre o pegavam. Assim que descobriram o que tinha acontecido, Balu e Bagheera pediram ajuda para Kaa, a serpente gigante.
E então foram todos para a cidade dos macacos em busca de Mowgli. De onde eles estavam, conseguiam ver Mowgli e os muitos macacos que estavam em volta dele. E por lá ficaram até o momento certo chegar. Foi quando a serpente disse: Vamos, a hora é agora. Bagheera saiu silenciosamente para não ser notado e, pegando os macacos desprevenidos, os atingiu com vários golpes com sua forte garra. E foi quando os Banderlogs, morrendo de medo, começaram a chamar ainda mais macacos. E logo Bagheera estava cercado por todos os lados. E Mowgli foi pego e levado para a prisão da torre, de onde conseguia ouvir a briga de Bagheera com os outros macacos. E então, ele se lembrou de uma represa que havia nas ruínas da cidade. Ele sabia que os macacos morriam de medo de água. Bagheera, pula na água! Bagheera então saiu correndo e mergulhou. Baloo estava também sendo atacado pelos macacos. Ele se defendia bravamente com suas patas enormes. Mas os Banderlogs eram muitos, e ele não conseguia os derrotar sozinho. E Bagheera, que estava dentro d'água, ficava muito triste por não poder ajudar seu amigo. Enquanto Baloo tentava se defender dos ataques, a serpente Kaa apareceu e começou a atacá-los com sua enorme cauda. E eles ficaram morrendo de medo. Os macacos sempre tiveram muito medo de Kaa. Ninguém ganhava dela em uma briga. Então, os macacos começaram a correr para fugir da serpente. Foi quando Baloo ficou livre do perigo. E então, a serpente abriu sua boca e assoprou. E com seu sopro, todos os macacos congelaram como estátuas. E de repente, tudo ficou silencioso. Aproveitando a oportunidade, Bagheera saiu da água. Mowgli gritou da torre onde estava preso. Eu estou aqui, preso na torre. E a serpente Kaa deu um golpe com seu rabo e quebrou o muro da prisão. Agora, sem os muros, Mowgli consegue sair da torre. E é recebido com um abraço do seu grande amigo Baloo. Você está bem, Mowgli? Eu estou bem, mas estou muito cansado. Vocês todos arriscaram suas vidas para me salvar. Muito obrigado. Mowgli ficou muito feliz ao ver que Kaa estava lá também. Você me salvou, Kaa. Mowgli, Baloo e Bagheera se despediram da serpente e foram para casa. E Shere Khan, o tigre, percebeu que nunca conseguiria fazer mal a alguém que tivesse tantas amizades verdadeiras como Mowgli. E foi embora para nunca mais voltar. O tempo se passou e Mowgli virou um rapaz. E um dia, resolveu conhecer onde os humanos moravam. E imediatamente foi reconhecido por uma mulher, cujo filho havia sido roubado por um tigre muitos anos antes. Ela o mostrou um bebê, que se parecia muito com ele quando tinha essa idade. Foi quando ele percebeu que era o seu irmão, e essa mulher, sua mãe. Baloo, Bagheera e Kaa estavam todos ali. Agora você está com a sua família de verdade. Sempre que precisar de nós, lembre das palavras mágicas. Você é nosso irmão. Não esquece o quanto a gente te ama. E então, eles se abraçaram e se despediram. E Mowgli viveu feliz para sempre com sua família. Mas nunca se esqueceu dos que o criaram, da sua segunda família que vivia na selva.